entenda bem, não é idolatria. Mas no início da minha fé eu me espelhei muito nesse homem. Não sei se o senhor sabe disso, às vezes nem sabe disso. Não só eu, como muitos irmãos. Fazem 27 anos que eu não via ele pregar. E quando ele pregava aqui, nós éramos jovens, né, com a minha família. E agora ele chegou depois de 27 anos, já estamos com cabelos brancos. Tem um pouquinho aqui ainda. Amém, meus irmãos? Mas eu queria que você prestasse atenção. Porque Deus, o Senhor Deus, ele tem coisas grandes para fazer em nosso meio. Eu quero ter a honra, depois de 27 anos, de orar por ele, orar pelo Senhor, porque o Senhor ministra a palavra do Senhor. Isso sem idolatria, mas com respeito espiritual. Amém, irmãos? Que para mim é uma honra, é um privilégio de ouvir um homem que me ensinou quando eu era jovem. E hoje, por misericórdia, sou pastor. E Deus me deu o privilégio, depois de 27 anos, de trazer ele de volta aqui para ouvir a mesma palavra. E eu pensei comigo, será que o pastor Ismael mudou? Porque muitas pessoas mudam depois dos anos, não é isso, irmãos? Muitos começam bem, mas depois que o tempo passa, alguns não melhoram. Mas eu posso dizer para você, está do mesmo jeito. Amém? Senhor Deus, o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe o porquê, depois de 27 anos, o Senhor trouxe esse homem a este lugar. Não existia esta igreja, uma igreja muito menor, mas o povo cresceu, a igreja cresceu, e o nome do Senhor Deus foi glorificado e continua sendo glorificado. Mais uma vez, tomo nas tuas mãos, entreguei a tua palavra, usa-o nas tuas mãos por bondade e por misericórdia, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Meus irmãos, é um prazer imenso retornar depois de alguns anos, rever o pastor Demétrio, sua família, nos atendeu na sua casa. Eu sou muito difícil para hospedar eu sou muito exigente, você entende? Me dando água e pão, não tem confusão. E banana. E nós vamos embora, ainda hoje, eu tenho compromisso. Terça-feira eu prego em Londrina, quinta-feira em Três Lagoas, sábado e domingo em Araçatuba. Viajamos e trabalhamos. Vou contar uma história para vocês hoje, um assunto que eu tenho certeza que uma boa parte dos crentes, até mesmo obreiros, nunca ouviram. Os meus temas é um pouco diferente, por ser Bíblia. Me veio um assunto, abrimos as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Olha bem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Me veio ao coração uma palavra que Deus quer nos revelar, que nós precisamos ser melhor crente, melhorar as nossas ações, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de conduzir a igreja por caminhos melhores. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9,
Vou dar uma palavra rápida. Eu quero falar de algo que talvez você nunca pensou, nunca analisou. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que amam. Amém. Paulo diz, está escrito. Paulo pega esse gancho de Isaías, capítulo 64, verso 4, que diz assim: porque desde a antiguidade o olho não viu, o coração não percebeu, e não subiu ao coração do homem um Deus que trabalha por amor daqueles que nele esperam. Então eu estava olhando a Bíblia, sou leitor da Bíblia, irmão. Eu li a Bíblia 75 vezes. Eu tenho 14 dias de escola. Demos uma volta no mundo, quase 90 países. E hoje me veio ao coração o que pregar, o que falar aqui à noite. E Deus falou: fala dos animais que serviram a mim melhor do que muitos crentes naquela casa. Então nós vamos falar de algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus prepara para aqueles que o amam. Fala de algo que não tem projeto, que não houve uma visão, uma visibilidade clara, mas que Deus prepara para aqueles que o amam. Começamos do Gênesis, se der tempo, nós vamos até o Apocalipse. Nós encontramos na Bíblia 66 animais, entre aves, répteis, que fizeram a obra de Deus melhor do que nós. A gente acha que faz alguma coisa, mas os animais são mais fiéis a Deus do que o homem. Amém? Quer ver? Quando nós olhamos no livro do Gênesis, capítulo 8, verso 10 e 11, nós vamos ver Noé soltando o quê? Uma pomba. Será que nós teríamos coragem de entrar naquela arca? Sim ou não? Não. Porque pensa num povinho de gente que chama crente. Você teria coragem de tomar um ônibus na rodoviária de Jundiaí para ir para o interior e o motorista dizer: olha, os pneus são novos, a tapeçaria está intacta, a pintura está toda bem, só que não tem motor? Pode cancelar a viagem. Você teria coragem de chegar no aeroporto, né? A gente que anda muito aí para cima, e o piloto, o copiloto, o aeromoço ou alguém dissesse: essa é a aeronave, é o avião que o senhor vai voar. Ele tem bons bancos, tem uma ventilação muito boa, só não tem turbina. Pode cancelar a viagem. Eu creio que quando Sem, Cão e Jafé entra dentro da arca, que Deus fecha a porta, manda Noé fechar a porta, betumar, lacrar do lado de dentro, e Deus disse: eu estou lacrando do lado de fora. Eu creio que Sem, Cão e Noé olhou para o outro e falou: pai, 100 anos de projeto, esquecemos o melhor. O que é o melhor, filho? Esse negócio não tem o timão, não tem volante, esse negócio não tem motor, não tem remo, não tem leme. E quem é que vai no controle? Ele disse: Deus vai no controle e vai de porta fechada. Quando Deus está no controle, ainda que a porta
Hoje a tecnologia está aos teus pés e às tuas mãos, mas não tinha ninguém. Não tinha nenhuma informação. Mas depois de 1 ano e 1 mês e alguns dias, Deus fala: solta a pomba. E quando ele solta a pomba de manhã, à tarde, diz a Bíblia que ela traz um galho de oliveira. Ele reúne aquela igrejinha que aguentou 100 anos. Começou com 9 membros e terminou com 9 membros. Ele reúne e disse: Deus acabou de falar. Falar no quê? Nessa folha que essa ave trouxe no bico. A água está baixando, a água está minando. Então, quando Deus está no comando, Ele usa as aves, Ele usa os répteis, Ele usa tudo para que o nome dele seja glorificado. Por isso que tanto Isaías como Paulo disse: é algo que o olho não ouviu, não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É o que Deus prepara para aqueles que o amam. Você quer ver que caso interessante? Capítulo 24 de Gênesis, versículo 1 até o versículo 60, você lê em casa. O patrão chama o empregado e fala para o empregado: coloca a mão debaixo da minha coxa. Nós vamos fazer um contrato, nós vamos fazer um juramento. Você vai buscar uma noiva para o meu filho. Não é muito longe, é uns 1000 quilômetros daqui. Eu creio que aquele jovem, o Damasceno Eliezer, tinha 40 anos, era solteiro. Eu creio que ele disse: mas meu patrão, eu nunca conquistei uma mulher nem para mim, e agora vou ter que conquistar uma mulher para o teu filho. E o patrão, Abraão, dá 10 camelos para ele carregados, surrões carregados, e ele parte. Não sabemos quanto dia ele chegou lá naquele lugar, que está lá perto de Nínive. E quando ele chega lá, naquele lugar, no capítulo 24 do Gênesis, do verso 1 até o verso 10 e 11, não tinha ninguém para orar com ele. Era a hora que as moças saíam para tirar água. Ele olhou para os camelos e falou: dobra o joelho. Os camelos, quem sabe, olha um para o outro. O que é que nós temos que fazer? Dobrar o joelho. E ele fica de pé diante da fonte orando: Deus, dá-me hoje um bom encontro. Aquilo que eu vim fazer, prepara tudo. Rebeca vem passando com o cântaro vazio. A Bíblia diz, a palavra Rebeca quer dizer corda de amarrar homem. A Bíblia diz que era a mulher mais linda do vale, certo? Agora já pensou, moça, não é nada curiosa? Já pensou você passar em um local e um homem está orando, 10 camelos ajoelhados? Ela crê que ela disse: mais uma igreja está abrindo na nossa cidade, e esse ora até com os animais. E quando ela enche o cântaro, que vem subindo com o pote d'água, aquele homem, Eliezer, olha para ela e diz: jovem, deixa eu beber, colocar a boca no teu cântaro. Eu tive na guerra em 2000, essa Bíblia, se alguém quiser ter uma curiosidade, essa Bíblia eu ganhei na guerra do Irã e do Iraque quando eu estive em 2000. Então, ninguém se aproxima de um cântaro, ninguém se aproxima de um pote d'água, porque com uma gota de veneno pode matar toda a família. E ele queria beber no cântaro, mas a Bíblia diz que a moça inclina o cântaro e bebe. E ele bebe. Quando ele termina de beber, ela faz o resto que sobrou dele, joga na pia, no reservatório, e olha para ele e diz: eu tirarei água para todos os teus camelos. Camelo não bebe muita água, é de 180 a 200 litros de cada vez, porque tem 2 bexigas, 2 reservatórios. Com 2.000 litros d'água de balde em balde ela resolvia. Mas antes de tirar água, ela dizia: eu tenho pasto, aleluia, eu tenho palha para eles, e eu tenho lugar para você também passar a noite. Ele vai até um surrão daquele, arranca um pendente de ouro, coloca no braço, um diadema, coloca no rosto, aleluia, e ela abandona o cântaro, ali e vai embora. Antes de chegar em casa, encontra com seu irmão, que é Labão, que quer dizer branco. O irmão pergunta: cadê o cântaro? Não vou tirar água mais?
Você vai fazer o que, coisa? Vou casar. Casar com quem? Com o patrão, com o filho do patrão daquele homem. Mas você conhece ele, não precisa conhecer. O que eu vi, moça nenhuma vai ver. Eu vi 10 camelos ajoelhados. Eu vi um homem orando. Aleluia, Deus está nesse negócio. E quando ele chega em casa, e ali prepara tudo, o pai e a mãe tentando arrancar, tirar do coração da filha aquilo, falou: filha, não vai dar certo, você não conhece o moço, isso aí não vai dar certo. Até que Eliezer perguntou no versículo 58, você vai ou não vai? E o pai pergunta, você vai? E ela disse, eu irei com este varão. Fala da igreja, certo? A igreja não conhece Cristo, como Rebeca também não conhecia Isaac. Mas ali está o intercessor. Quem é? Que está no meio da igreja, o Espírito Santo, aquele que prepara a noiva, aquele que prepara a igreja para que encontrar com Isaac. E os camelos somos nós, que dirigimos a igreja, que levamos a igreja. De vez em quando tem que trocar de camelo. Camelo tem bastante para trocar, olha o tanto que tem. Aleluia. Quem não pode cansar é a Rebeca. Quem não pode sofrer no caminho é a Rebeca, é a igreja. Camelo se troca. E a Bíblia diz que de repente o pai falou, você vai, filha? Irei. Ela monta naqueles camelos. Parece um exagero, 10 camelos para levar uma moça. Eu tive recentemente na Jordânia, no Egito, e a gente andou de camelo. É um animal difícil de andar, não é confortável, e nem todos andam igual. Tem uns que tem um andar muito difícil. Eu creio que naquele lugar difícil, o Eliezer disse, troca de camelo. Eu subi no Monte Sinai, aluguei um camelo até uma certa altura. Depois de uma certa altura eles não vai, e ele sobe de joelho e desce de joelho nas escadas. Tem hora que para suportar a Rebeca, para a Rebeca não cair, a igreja não se machucar, o camelo tem que descer de joelho, o pastor tem que descer de joelho. Aleluia! E o nome do Senhor ser glorificado. Vocês querem ver que Deus tem coisa que ninguém espera? Lembra do maior congresso? Quem foi convidado para pregar no maior congresso? Quem se lembra? Maior congresso da terra. Aproximadamente 3 milhões de crentes. Quem era ele? Balaão. Balaão foi convidado pelos príncipes de Balaque para amaldiçoar o povo, não foi? Mas na hora que ele recebeu o convite, Deus chegou também na casa de Balaão. Disse, Balaão, o que está acontecendo? É que o príncipe de Balaque está me convidando para me amaldiçoar um povo. E Deus falou, você sabe quem é aquele povo? Eu não quero nem saber, eu vou amaldiçoar. Aquele povo é o meu povo. Aquele povo é a minha igreja. Aquele povo é a menina dos meus olhos. Aquele povo não está precisando de maldição. Meu povo está precisando de bênção. Meu povo está precisando de vitória. Os príncipes chegaram, se apresentaram ao amo, e o amo perguntou, cadê? Está uma luta. O Deus dele paga mais. O Deus dele investe mais nele do que nós. E a Bíblia diz que o rei mandou mais gente, mais príncipe, com mais honra, com mais dinheiro, com mais barra de ouro, com mais roupa, com mais veste, com mais olivais, com tantas coisas. Balaão não aguentou. Mas quando chega no capítulo 22 de Número, quando ele pega o cabresto, o freio, o bridão, não sei, e ele vai no curral, na mangueira, no estábulo, não sei, ou na baia, onde estava a jumenta, a hora que ele jogou o cabresto, abriu a boca, colocou o bridão na boca da jumenta, eu creio que Deus olha para a jumenta e diz, você já pregou algum dia? Aleluia!
Você já pregou algum dia, jumenta? Não, só levo reiada, chicotada e esporada. Deus diz: hoje eu abro a tua boca, hoje eu coloco a minha palavra na tua boca, porque a minha igreja, aleluia, não pode ser amaldiçoada. Mas não parou aí. A hora que ele joga o bacheiro, a hora que ele joga a cela, aperta as barrigueiras, Deus fala para o anjo: mata ele antes de chegar no congresso. E o anjo com a espada desembaiada no caminho da vinha, lá vem a jumenta. Desculpa a expressão, sem ofender a sensibilidade de ninguém. Tem hora que tem homem que tem menos visão do que uma jumenta. E a jumenta viu o anjo e desviou, entrou por dentro das vinhas, rasgando toda a roupa, estragando todo o calçado dele. E quando retorna na estrada, no caminho, desviando do anjo que estava com a espada na mão e queria matá-lo, e ele bate na jumenta, torna a montar a jumenta como nada tinha acontecido. Deus falou para o anjo: mais na frente, fica num lugar mais estratégico, de 2 pedras de vinha que segura as parreiras. A jumenta vai ter que passar no meio, e aí você corta o pescoço dele. Mas a jumenta viu, não dava para desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas a jumenta encostou e arrastava os pés dele na pedra, porque o anjo estava no outro pináculo com a espada na mão. Ele desce novamente, dá a segunda surra na jumenta. A jumenta continua andando. Deus falou: vai mais na frente. Lá na frente não tem lugar para ele desviar, nem para a esquerda nem para a direita. E quando a jumenta viu, aleluia, era um lugar baixo, ela deita por cima dele, ela por cima e ele por baixo arrastando. Quando Deus está no controle, aleluia, e quando alguém não vê o trabalhar de Deus, e quando ele dá a terceira surra na jumenta, a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 28, capítulo 22, versículo 28, 29 e 30, Deus abriu a boca da jumenta. E a jumenta olha para ele e diz: eu não sou a tua jumenta, que tu cavalgaste, andaste em mim desde o tempo que eu sou sua? Eu usei algum dia fazer isso contigo, desviar do caminho, deitar em cima de você, arrastar os teus pés na pedra? Essa coisa está falando. Você é cego, é? Você não vê o anjo do Senhor que está com a espada na mão? A jumenta sai de cena e o anjo entra. O anjo diz: a tua jumenta 3 vezes me viste e desviaste de mim. Se ela não tivesse desviado, eu havia me matado e deixado ela com vida. Um homem fora do plano de Deus, desculpa, não quero ofender, tem menos valor do que uma jumenta. Foi Deus que falou: eu ia matar você e deixar ela com vida. Vai, e você vai ver o que eu vou fazer. Da mesma forma que eu toquei na língua desse animal mudo, eu toco na tua. Quando ele chegou lá e que viu o povo, que o rei mandou amaldiçoar, e quando ele abriu a boca para amaldiçoar, a Bíblia diz que Deus trocava a palavra ao abrir a pronúncia na boca. Em vez de maldição, abençoa, 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 abençoa. Mas eu vim para amaldiçoar. Mas o mesmo Deus que tocou na língua da jumenta é aquele mesmo que toca na nossa língua, que toca nos nossos lábios. Mas o que é isso, pastor? É algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É o que Deus preparou para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Eu lembrei que Deus falou para Elias, 1 Reis capítulo 17, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vê em casa, vai para o Querite, esconde no Querite, até que a fúria do rei passe, porque ele quer te matar. Eu creio que Elias perguntou: mas lá não vende marmitex, lugar lá é esconderijo, é difícil. Deus falou: eu já falei com os corvos, e eles vão levar pão e carne de manhã, e pão e carne à tarde,
e beberás do ribeiro. Quando Deus está no controle, Ele faz corvo virar garçom e levar pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Você sabia, jovem, que o urubu ora, que o corvo ora? Você não mudou? Salmo 147, verso 9. Dá uma olhada, quem vai ler? Quando o filhotinho, que ele está lá no ninho, que não tem comida, não vai pensar que ele vai chamando a mãe, que ele está gritando a mãe, não. Ele está clamando a Deus. Quer ver? Lê aí. E dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corpos quando clamam. É Ele, quem? Deus, que dá aos animais o seu sustento, e o filho dos corvos quando clama. Aleluia, pequenininho, ele está orando a Deus, está clamando a Deus. Quando adulto, agora é hora de trabalhar para Deus. Eu te ouvi quando era criança, quando era uma pequena ave. Agora é hora de você fazer alguma coisa para o meu reino. Agora é alguma coisa para fazer na minha igreja. Você não quer aprender um culto de doutrina? Hoje você vai aprender com burro, com cavalo, com jumento, com porco aqui nesta noite. Aleluia, o que é isto? É o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. E os corvos clamam. Os corvos, quando o pequeno ora, e Deus atende o pedido deles. Olha, eu estou falando de assunto que muita gente nem conhece. O povo foi embora. O povo de Deus foi preso. Deixou a terra de Israel e foi para a Babilônia. E lá na Babilônia, na beira do rio Quebar, lá veio a luta, a prova. E as igrejas, tendas, ficaram vazias. E lá o rei queria ver o povo de culto, de Ava, de Amado, Servafaim, e queria colocar as imagens, os ídolos dentro da igreja, numa linguagem original, demônio. Deus falou: não, demônio não vai entrar na minha igreja. O meu povo foi embora, mas a minha glória ficou na casa. A minha presença está na casa. Deus não tinha diácono, Deus não tinha um porteiro para falar para o porteiro cuidar da porta da igreja. Deus foi lá e falou com os leões: dá para cooperar comigo? Os leões disseram: dá. O que é para fazer? Só matar. Matar quem? Quem vem trazendo as imagens, quem vem trazendo os ídolos. Aleluia. Sabia que o leão ora também? O senhor sabia? Vamos ver? Salmos 104, versículo 21. Se não mudou, deve estar por aí. Aleluia. O leão também ora. Aleluia. Quando ele está espirrando, ele não está mostrando a valentia, ele está louvando a Deus. O que ele diz aí? Os leãozinhos bramam pela presa de Deus, buscam o seu sustento. Os leãozinhos bramam. E de onde é que ele pede o sustento? Para quem? Desculpa, eu quero pisar no teu carro. Quantos crentes nos dias de hoje que vai almoçar, nem graça pela refeição ele não agradece. Ele põe um café na mesa, desculpa, levanta pior do que um animal, porque até o animal, ao levantar, ele cheira o chão onde ele dormiu. Tem uns dele que faz o sinal da cruz com a pata para seguir o dia de trabalho. Tem crente que é pior do que o animal. E Deus quer dizer: o que é isso, pastor? É algo que você não ouviu, o olho não viu. É o que Deus preparou para nós aqui nesta noite. Aleluia. E os leões matavam. Os leões matavam, mas não comiam. E eles armavam a armadilha. Os leões iam por outro caminho, porque quem dava ordem para os leões era Deus. E eles mandaram uma carta para o rei da Síria, o rei Salmanassero, Salmané, e dizendo: olha, o povo que viesse para cá não conhece o Deus dessa terra. O Deus dessa terra não adora com vela. O Deus dessa terra não adora com incenso. O Deus dessa terra adora com culto de louvor ao teu nome. É a primeira vez e a última vez que você vai encontrar na Bíblia a palavra culto. E o que tem que fazer? Um daqueles sacerdotes que foram presos
Manda eles voltarem e abrir as igrejas. Manda eles abrir os templos. Aleluia, evangelizar o povo que veio para cá de culto, de Alfa, de Amate, que é tudo idólatra e quer colocar demônio dentro da casa de Deus. Deus está guardando a casa dele. Deus está no comando da casa dele. Quem já viu esse assunto? A minha Bíblia é diferente, jovem. 2 aos Reis, capítulo 17, versículo 24, 25, 26, pode ler. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Safarvai, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram algum deles. Por isso, falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Amém. Aleluia. Então quem? Eu tive algumas vezes na África. Você acha que é a leoa que caça? Não, é Deus que caça. Vamos ver? Jó, capítulo 38, verso 40. Lê. Vamos ver se é a leoa que caça ou é Deus. Aleluia. É Ele que pega. Aleluia. Quer ver? Versículo. Ali diz: e quando se agacham nos seus covis, estão à estreita. Pode continuar lendo. Ele fala aí que eles, é Deus que dá para a leoa a caça. É um verso que prepara. Deus prepara tudo. Quem prepara para os corvos os alimentos? Quando seus filhotes gritam a Deus e anda vagueando por não ter o que comer. Versículo 40. Ou é o versículo 38 mesmo? Que Deus é que caça. Por acaso, quem é que caça para a leoa? Não sou eu, João? 39. Porventura caçará tu presa para a leoa, saciar a fome dos seus filhotes, dos seus leãozinhos? Quem caça sou eu, João. É eu que estou no comando. Se Deus está preocupado em caçar, alimentar, Ele não vai alimentar a tua família, Ele não vai colocar o pão na tua mesa, Ele não vai colocar o café da manhã. Será que Ele não merece um glória, um aleluia? Ele trabalha por amor daqueles que nele esperam. Há um Deus trabalhando por você aqui nesta noite. Tem um Deus que trabalha por você, meu irmão. Você quer ver? Israel estava perdendo a guerra. O soldado que tinha estava cansado, exausto. Chegaram para o comandante e disse: nós não temos mais força de guerrear. Não dá para você falar com Deus e mandar reforço, e pedir reforço. E o comandante dobra o joelho e disse: Deus, dá para o senhor mandar reforço? Deus falou: dá, já chega. Chegou lá e passou para a tropa: já vem reforço. Ele diz: aqui não mora ninguém. Quem é que vai vir aqui guerrear? Vai lá e pergunta para Deus quem é que Ele vai mandar guerrear. Chegou lá e falou: Deus, o senhor vai mandar quem para ajudar? Deus falou: já falei com as abelhas, já falei com os resmões, e eles vão ferroar o inimigo e vocês vão ganhar a guerra. Aleluia. E quando os soldados estavam todos cansados, Deus falou: fique em posição de sentido, coloca a lança, aleluia. Lá na casa da abelha, lá na colmeia, tem 3 tipos de abelha, que é 3 tipos de crente. É a rainha. Aguenta aí, rainha. A rainha com a boca toda picada, é toda pintada. Tu não sabe se é crente a coisa ou se é um artista de televisão.
é no ponta do pé, aleluia, essa é a rainha. E tem o zangão, se você prega ele se zanga, se você não prega ele se zanga, se você doutrina ele se zanga, se você não doutrina ele se zanga. O zangão sempre vai ter no meio da igreja. O zangão não serve para nada, a não ser 5 minutos de prazer, casá-la com a rainha suga toda a geleia real que tem no corpo dele, ele desce só a carcaça para baixo. Não vale a pena ser rainha, aleluia. Mas lá dentro tem a operária, conhecida como a campeira, aquela que vai buscar mel, aquela que entra nas flores, aquela que luta com mangava, com marimbondo para trazer o mel para casa. Deus passou o comando para ela. O que nós temos que fazer? Só ferroar. Cada abelha que ferroa, minuto depois ela morre, pois ao ferroar ela deixa uma parte da bexiga do abdômen. Eu creio que ela fala para a rainha, mas nós vamos morrer, mas vai morrer por uma causa justa, vai estar defendendo o povo de Deus, é a igreja de Deus que está na guerra, e ela precisa ganhar a batalha. E de repente, aleluia, Deus ordena, aleluia, de lá está o adversário, do lado de cá do rio está o meu povo, ferroa de lá para cá. E de repente, todo homem que corre com medo de abelha, corre olhando para trás, quando menos percebia, estava na ponta da lança. Caía um, matava outro. Quando acabou a guerra, Deus falou: escreve aí, Josué, capítulo 24, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e no versículo 12, só para ver, essa batalha não ganhasse com os teus homens. É Josué, capítulo 24, verso 12, não ganhasse com o teu arco e nem com a tua espada, mas eu enviei os vespões e elas ganharam a peleja. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Aleluia! Eu ganhei a guerra com as abelhas. Tem crente que não defende nem a doutrina da igreja dele, depois é crentão banana, rapaz. Aleluia! As abelhas defenderam, sabiam que ia morrer, mas defendeu a obra de Deus, defendendo a causa de Deus. Por isso que Paulo tinha razão de dizer: é algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus prepara para aqueles que o amam. Para encerrar o que nem começou, aleluia. A arca foi presa, a arca foi detida na terra dos filisteus. E aonde a arca parou, a arca só trouxe miséria. Lembra? Era praga, eram doenças. Na parte secreta dos homens, os homens gritavam com dor de hemorroide. As pragas saíam da terra, rato minava na terra e comia tudo o que plantava, comia tudo que estava nos armazéns, tudo que estava no depósito. E reuniu os 5 príncipes e falou: nós temos que mandar essa arca de volta. Ele disse: mas como? Essa arca, ela anda no ombro dos sacerdotes. Aqui não tem sacerdote. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos pegar 2 vacas bravas, vaca que nunca subiu canga, vaca que nunca puxou carro, que não sabe o que é uma canga, que é um canzil, e quando elas criarem, nós vamos prender os bezerros dela num outro mangueiro, num outro piquetinho, e vamos deixar os bezerrinhos lá, e nós vamos colocar a arca e fazer um carro novo, porque o Deus de Israel, ele é exigente, ele não quer carro velho, cair da roda no caminho não. Vamos fazer um carro novo, e a hora que as vacas criar, colocamos a arca de Deus em cima do carro. Se as vacas pegaram o caminho de Betseme, aonde moram os crentes, então é a mão de Deus que veio sobre nós. Se as vacas quebraram o carro, quebraram a canga, quebraram os canzis e ficar perambulando aqui, é algo que aconteceu por acaso. Eu não entendo nada de vaca, mas é o único animal da terra que tem a Bíblia dentro dela. Quem sabia? Vocês não conhecem nada, meu Deus. Eu acho que eu não estou no Brasil. Meus irmãos, a vaca, ela tem um bucho. E depois do bucho ela tem um outro pequeno bucho que chama livro. Livro. Tem 66 repartições.
E em cada repartição daquela, ela coloca o sabor que ela quer. Quando ela está deitada, remoendo, é o que está naquele depósito. Ela vai voltar na boca para remoer novamente. Ela não tem micro-ondas, mas ela tem leite quente, qualquer hora fria da madrugada, para dar para o recém-nascido. Aleluia! E Deus passa o comando. A vaca, a primeira coisa, eu nasci em fazenda, criei em fazenda. Então a vaca, quando o filhote nasce, a primeira coisa que ela corta é o umbigo com o próprio dente. E desse reservatório, que é o livro, que é a Bíblia, ela sai de lá, água com sal, e dá o primeiro curativo no umbigo do filho. E essa vaca fez tudo. Mas na hora que coloca a arca em cima delas, aleluia, e que solta aquelas vacas, pensando que ali ia quebrar os carros, ia fazer danura, a Bíblia diz que as vacas pegou o caminho de Betsebe, andando e berrando, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Pensamento meu particular, parece que elas diziam para os filhos: a mamãe não volta, a mamãe vai para o culto, a mamãe vai ser sacrificada, a mamãe vai ser oferecida em holocausto, porque a mamãe vai levando a glória de Deus, a presença de Deus está sobre a vida da mamãe. Os bezerrinhos, quem sabe, dizia: nós vamos criar guacho, bebendo água e leite nos baldes de mamadeira. A mamãe foi para o culto, levando a glória de Deus de Israel. A Bíblia diz que os betsemitas estavam colhendo trigo, e fazia 20 anos que a arca estava lá, 20 anos sem glória, 20 anos sem culto, 20 anos sem a presença de Deus. De repente o sol bate na arca, que era de ouro, brilha, os gritos diz: a arca vem voltando, a arca vem voltando sem ninguém. Porque quando chega no termo de jurisdição entre Israel e Betsebe, aleluia, ali eles pararam, e as vacas foram sozinhas, andando e berrando, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E quando chega no centro da cidade, as vacas param, e de repente chega um crente, chega outro, falou: faz 20 anos que não tem culto, nós nem podíamos fazer o culto. O outro falou: não tem lenha. Falou: o carro é novo, se nós quebrar o carro, se nós vender o carro, nós tem lenha. Falei: vaca. Falou: essas vacas não vêm em vão. E a história diz que quando ofereceram as vacas em holocausto, em sacrifício, e quando subia a fumaça da carne, do osso, da pele, da gordura, e Deus cheirava em cheiro suave, a glória descia, a presença descia sobre o betsemita, e o nome do Senhor era glorificado. Que é isso, pastor? É algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você está entendendo? Deus tem tudo. Você lembra? Deus tem frete de graça. É claro, nós estamos com a jegue aí fora, mas se fosse pedir, pô, irmão, dá para levar o pregador em Assis? Eu não. Deus tem frete de graça. Quando ele precisou de um frete, lá embaixo d'água, parou com a baleia. Livro de Jonas 2:10, Jonas 2:11. Deus falou com o peixe: dá para fazer um frete? Aleluia. Dá para levar um pregador? Eu queria que ele ia por cima, mas ele é muito teimoso, então ele vai por baixo mesmo. Mas que ele vai. Aleluia. E a Bíblia diz que os marujos fizeram tudo para ver quem era o causador, e colocaram até uma pedra debaixo de um feixe, uma pedra com uma ponta indicatória. Quando Deus está no negócio, até pedra funciona. E a pedra mostrou bem para Jonas dizer: Jonas diz: o mar me requer, joga-me no mar e o mar se aquietará, eu vou morrer, vai nada. Eu creio que Deus falou para o peixinho ali, ele é para matar. Deus falou: se fosse para matar, eu já tinha afundado o navio, eu quero ele vivo. É só uma lição, é só uns beliscãozinhos que eu tenho que dar nesse crente, para ele saber quem está no comando sou eu, quem dá ordem aqui sou eu, é eu que estarei nessas ordens. E o peixe pegou Jonas e viajou 3 dias de volta
Jonas pegou um navio para ir para Tarso, para a Espanha. Há pouco tempo eu estive na Espanha, fui ao Portugal e aproveitei, fui até Tarso na Espanha. E agora lá o peixe pega ele 3 dias e volta no mesmo lugar. Vomita dele lá no porto de Jaffa, no porto de Jope, que hoje é da Navive. Quando vomita dali, passando alguns dias, vem no capítulo 2 da segunda vez, dá para ele livre agora. Depois que saiu da boca do peixe. Quantos pregadores acham que Jonas chegou em Nínive com peixe? Não tem mar em Nínive. Só tem um braço do rio Eufrates e um galho do rio Tigre. Ele chegou do quê? Depois da segunda vez que Deus falou com ele, ou de camelo, ou de jumento, ou de a pé. Mas quando ele chega na cidade e começa a profetizar 40 dias, Nínive será subvertida. E todo mundo temeu aquele homem. A Bíblia diz que até os animais fez o quê? Jejuaram, coberto de saco e de cinza. Os animais não bebiam água, os animais não comiam disso. Não mexe com esse homem não, rapaz. Esse homem tanto vai por cima como ele vai por baixo. Ele tem caminho até debaixo d'água. Deus está na vida dele. Se nós não se converter, Nínive deixará de existir. O que é isto? Aleluia, é algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. E até os animais se converteram e se renderam aos pés de Deus. E Deus estende as mãos e perdoa Nínive. Aleluia. Esse Deus, Ele está no comando. Quando eu voltar, vocês me respondem. Aqui, porque para cá vai ficar difícil. Qual foi o dia que Deus falou para os cachorros? Não late hoje não. Não late hoje não. Meu povo vai sair, minha igreja vai sair, e eu não quero latir de cachorro. Boquinha fechada, linguinha dentro da boca, porque meia-noite o meu povo sai. Aleluia! Quando Deus está no comando, Ele dá ordem até aos animais e os mesmos obedecem. Então Deus está no comando. Veja então que muitas vezes a gente não faz nada. Nós temos que pedir coisa para crente, implorar para crente fazer alguma coisa, e a pergunta é mais ou menos: se der tempo eu faço. Eu vou ver se eu posso fazer. Os animais morriam, aleluia, mas fazia a obra de Deus. Deus pregando na boca de Isaías, capítulo 1 e verso 3 de Isaías, que está escrito, o próprio Isaías diz: o boi conhece o quê? O seu dono, e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não me conhece, e o meu povo não entende. Os animais conhecem o tempo de Deus, aleluia. Os animais mudos, aleluia, entendem o tempo de Deus e faz a obra de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Então vamos aprender nesta noite a cooperar com esse Deus, fazer algo para esse Deus, porque esse Deus é grande para fazer maravilha na nossa vida. As horas chegam, eu não quero ser cansativo. O que é isso? Algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, para aqueles que o amam. Aleluia. Deus tem tudo para trabalhar conosco. Quando nós não queremos ir, Ele levanta os animais. Tá? Deixa eu contar. Em janeiro eu não tenho agenda. Então, quando eu descanso, eu carrego pedra. Então, uma vez eu vou para a Bahia, vou para Minas, lotamos as caminhonetas de comida, de alimento, paramos nas praças daquela cidade bem pobrezinha, fazemos o culto, pedimos autorização para alguém, fazemos comida, damos para o povo, oramos, abençoando o povo, vamos para outra cidade. E numa vez nós vinha voltando, eu tinha ido para a Bahia e, com uma equipe de Londrina, e cada dia um pastor dirigia a caravana, guiava a caravana. E naquele dia eu estava guiando a caravana,
E quando eu vinha numa estrada bem deserta em Minas, eu vi um cachorro. Parei. O irmão falou: o que foi, pastor? Um cachorro. O senhor não vai pregar para ele? Eu falei: não, para o dono dele. Mas o senhor sabe para onde esse cachorro vai? Eu falei: eu sei. Ele vai ir para casa. Mas como é que o senhor sabe que ele vai para casa? Eu falei: cara, eu sou filho de caçador, rapaz. Cachorro, quando sai cedo para caçar, ele sai com as 4 patas no chão. À tarde, quando ele volta, uma vem no step. Vocês já viram isso? Ele está cansado, ele cansa uma, aí ele põe outra. Eu falei: ele está voltando. Eu estava comendo uns biscoitinhos, dei um biscoitinho pro cachorro, deu um pouco, eu olhei lá embaixo. Fumaça saindo no chaminé. Um homem carpindo, capinando uma mandioca, arrancando um mato no meio da mandioca, e o cachorro foi para lá. Eu falei: ó, as mulheres ficam aí, vamos só o homem, porque o acesso é muito difícil, é uma pirâmide danada. E o homem estava, e o cachorro na frente, eu dando biscoitinho pro cachorro, e o cachorro tornou meu amigo. E quando nós chegamos no pátio, que aquele homem olhou, a mulher gritou: marido, a oração que nós fizemos ontem, para Deus mandar crente na nossa casa, chegou. Bem-vindo crente com a Bíblia na mão. Aquele casal fazia 20 anos que estava fora da igreja. Aquele casal fazia 20 anos que estava desviado. E quando nós começamos a falar de Jesus, eles dobraram o joelho no chão. E Deus, que é misericordioso, renova aquela mulher com o Espírito Santo. E a glória tomou conta daquele lugar. E o que mais chamava a atenção é que o cachorro corria em volta da casa e parava e olhava em mim. Parece que ele queria dizer: eu tenho parte desse negócio aí. Aleluia, eu tenho parte desse negócio aí. Então esse é o Deus que trabalha por amor daquele que ele espera. Você crê que Deus pode te usar na terra? Você crê que Deus pode te usar na terra? De pé, não é mais terra. Oh, aleluia. 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 Eu vou sentir uma coisa gostosa da parte de Deus. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Vem para frente. Venha para frente. Deus, me desperta o dom que há em mim. Eu preciso fazer algo para ti. Tem alguém que quer fazer algo para Deus? Vem à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Nós não podemos perder para os animais. Nós não podemos perder para os répteis. Nós não podemos perder para os insetos. Porque Deus tem plano na nossa vida. Deus tem plano na nossa vida. Aleluia. É claro que eu não vou falar de 60 e poucos animais. Nós não vamos passar a noite aqui. Mas Deus tem. Deus tem algo na tua vida, viu? Se afirma, tá? Portas fechadas vão se abrir. Aleluia. Quem quer ser vaso na mão de Deus? Quem quer ser atalaia na mão de Deus? Você não pode ser menos do que uma abelha, perder com uma vaca, perder com uma jumenta. Deus pode te encher aqui nesta noite. Vamos orar. Tem alguma pessoa não crente, não evangelho, que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Onde tem uma pessoa? Alguém que está fora e quer voltar a reconciliar com Deus? Tem uma pessoa que quer voltar a reconciliar com Deus nessa noite? Levante a tua mão e diz: eu quero, eu preciso da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo uma coisa gostosa da parte de Deus. Deus quer nos revelar algo aqui nesta noite através dessa palavra. Deus quer conscientizar alguém aqui nesta noite, dizendo: você não está fazendo nada, ou quase nada. Bate o pó da tua ferramenta. Pede um senso de urgência aqui nesta noite para fazer algo para Deus. Vamos orar. Grande e poderoso Deus,
Criador dos céus e da terra, em cuja face nós encontramos nesta noite. Temos olhado para a tua palavra, que é o nosso manual de fé e de vida cristã. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja comprada, lavada, redimida, branqueada, justificada, santificada, aleluia, pelo teu precioso sangue. Agora vai dando vitória e vai dando visões, vai abrindo o céu e vai abrindo a mente de alguém nesta noite, para que faça a tua obra nesta cidade, para que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado, meu Senhor, nesta cidade. Deus. Fique aqui, irmãos. Fique aqui. Tem gente aqui que nessa noite tem projetos no seu coração e sente que o negócio não está funcionando, que falta uma direção da tua vida. Vem aqui também. Tem algo que Deus quer fazer aqui nessa noite, irmãos. Tem algo que Deus quer fazer aqui nessa noite. Tem coisa que não está funcionando, não sabe que direção tomar, mas se Deus direcionou, meu irmão, animais para que as coisas funcionassem, o mesmo Senhor, Ele está aqui nesta noite, irmão. É o mesmo Deus que o pastor pregou aqui, é o mesmo Deus que operou lá atrás, é o mesmo Deus que fez milagres, é o mesmo Deus que venceu sozinho batalha, e é o mesmo Deus que opera aqui nesta noite. Ele alama, suíquima, e alamando aí, ele cantria, calamantria, ele alamas. Deus pode usar a tua vida, Deus pode te curar nesta noite, Deus pode te levantar nesta noite, o Senhor pode